Livro é importante porque você entra em outro universo. Você tem mais imaginação e livro ajuda bastante você pensar as coisas e falar com as outras pessoas, desenvolver as palavras. Né? E aí, gente, eu queria que vocês me comentassem o que vocês acham? Realmente tudo muda? O que você acha, João? Será que realmente tudo muda? Mas eu acho que não. Não, João, por que você acha que não, João? Porque é mágica. O que você viu aqui, João, que você acha que é mágica? Não tem muito. Esse não tem, né? Ô, Doris, você acha que tudo muda? Tudo pode mudar algum dia? Mais ou menos? Conta uma coisa que você acha que muda. E uma coisa que você acha que não muda. Tem alguma coisa que muda? Vamos pensar e ver o que acontece nesse livro e vocês. O que você acha, João, Paulinha? Será que realmente tudo muda? As pessoas podem mudar. As pessoas sempre mudam, né? O que mais que pode mudar? Pode mudar na imaginação. Será que esse é outro jeito de mudar? Então vamos ver, eu vou lendo, se vocês quiserem a gente vai parando pra conversar, tá? Entendi, mas de vez em quando eu acho que eu não entendi. E tudo bem. Pensa, fala quais são suas dúvidas, Ju. Eu também não sei também qual é a dúvida. Poesia. Paula. Eu não li os outros, mas parece o do guarda-chuva parece que tem um pouco a ver com o do chapéu, porque fala que o guarda-chuva ele protege e o chapéu também faz essa coisa de falar que ele não estava só na cabeça, que o chapéu pode ser do céu. Aí quando fala que não molha de dentro, pode parecer que o chapéu é a cabeça. A chuva molharia o seu chapéu se houvesse um chapéu em cima da sua cabeça. Se houvesse um chapéu em cima da sua cabeça. Mas não molharia o que passa dentro da sua cabeça. Pense nisso. Quando você pensa no chapéu, o chapéu está dentro da sua cabeça. É o livro que a gente joga ação? E aí ele fala que ele ficou amargo depois. Ele era doce e ficou amargo. O que é melhor, uma coisa doce ou uma coisa amarga? A doce. Não. Existe um senso comum de que todo mundo acha importante ler histórias para as crianças, né? Para formar bons leitores, a gente precisa ler bons livros, né? Escolher bem os livros que a gente vai ler, livros que têm um potencial de discussão, que têm uma linguagem cuidada, né? Que tem uma relação entre o texto e a ilustração que são bem afinadas, que esses já são princípios bons para a gente pensar num material adequado para se formar bons leitores. Mas ainda tem outros desafios. Um dos grandes desafios é como é que o mediador se prepara para isso. Então eu acho que dos segredos, vamos dizer assim, das chaves para uma boa mediação é uma escuta atenta. É uma pessoa que está ali disponível de verdade para ouvir o que as crianças estão trazendo, as contribuições que eles trazem durante a leitura, os comentários que eles vão fazendo, mas sempre sem perder o foco. Então, o mediador ele precisa ter muita clareza de onde ele quer chegar com aquele livro, né? Não no sentido moralizante da coisa, né? Porque muita gente pensa, então preciso trabalhar a moral da história, né? Qual é a chave que fica ou a mensagem que fica nesse livro. A gente não está falando de mensagem nem de moral, mas estamos falando o que esse livro tem potencialmente que um leitor experiente ele consegue enxergar, que ele consegue ver que é cuidado pelo autor, cuidado pelo editor, cuidado pelo ilustrador. Isso que a gente quer que o bom leitor também comece a enxergar. E aí então o professor ou o mediador precisa ter essa clareza quando ele escolhe o livro de que caminho ele vai tomar. Se é, por exemplo, um livro que tem uma relação muito boa entre o texto e a ilustração, ele precisa fazer perguntas que ajudem
as crianças a enxergarem aquilo, né? Então, por exemplo, perguntar, mas aonde que está dizendo isso no texto? Isso está dito no texto ou isso só está sendo dito na ilustração, né? Como é que você descobriu isso? Então, algumas perguntas que possam fazer as crianças identificar aquilo que ele está querendo, que no caso é o foco ali entre a relação entre o texto e a ilustração. Uma chave é ter clareza, né? Ter um foco muito bem definido para você não se perder durante essa condução. E a segunda coisa é também estar aberto, ser flexível, né? Ter uma escuta disponível para poder ouvir outras contribuições que as crianças estão trazendo, de repente ter um olhar para algum detalhe que você também não percebeu como leitor, né? E que aquela criança, às vezes, muitas vezes até uma criança muito pequena, tem uma sensibilidade diferente. A gente acha que não, mas eles, né, têm uma inteligência e um olhar já muito apurado para determinadas coisas ali. Ter essa disponibilidade, né? Escutar de verdade, resgatar comentários, colocar comentários na roda para que outras crianças possam pensar sobre aquilo que foi trazido por uma delas. Essas páginas mostram que assim, uma começa a lançar uma cor que a outra página vira da cor que... Anuncia, né? Aqui anuncia que vai ficar vermelho depois. E atrás eu anuncio que vai ficar marrom. Tenho bastante contato com criança, eu dou muitas oficinas, só que eu não levo livros nessas oficinas para criança. Fiquei bem curiosa quando o pessoal da Emília me convidou, porque apesar de fazer os meus livros, quando eu faço, eu não penso na criança. O fato de serem livros infantis é uma consequência, eu acho. Não foi planejado, né? Talvez, pelo fato de me dar bem naturalmente com as crianças, o meu trabalho de criação pode ser voltado a elas ou não, né? Mas, em geral, quando ele vira livro de imagens, ele tem muito a ver com uma linguagem que conecta com essa faixa etária. O que eu vejo, assim, e que eu acho muito importante, e que eu vi principalmente nessa última roda, é ouvir, né? É ficar o silêncio, né? E o espaço para introspecção do leitor. A gente tem que compartilhar um livro com várias pessoas. Então, eu gostei muito dos mediadores esperando, sabe? E sem entregar o jogo, sem fazer perguntas que já entregam o jogo. O próprio adulto fica ansioso e fica perguntando coisas, meio que indicando um caminho. Não, peraí, deixa a criança descobrir. Fiquei empolgada com essa roda, fiquei com mais vontade de participar, fiz umas perguntas e tal. Como é que foi a sensação de dor? É uma pena termos apenas 2 orelhas. Seria mais bacana termos 4. Ou melhor, 5. Só para colocarmos mais e mais brincos. Você acharia esquisito? Eu acho que seria o fino. O brinco é lindo. Um brinde ao brinco. Mas dá pra colocar 4 brincos em uma orelha só. Mas imagina 5. Agora, brinco, essa palavra brinco, né? Brinco, que mais? Eu vou brincar. Brinco, eu brincar. Sei lá, eu brinco. Pode fazer uma poesia? É, tipo, você é um poeta, cara. Caramba! Você tem que fazer um livro. Esse espaço de mediação, de leitura, ele, às vezes, ele não acontece em outros espaços senão o escolar. O espaço escolar é um espaço em que uma das possibilidades é um professor, é um educador, é alguém que prepara o livro, que lê o livro, que conhece o livro, a apresentar essa criança e ter essa escuta e saber como é que como essa leitura da criança ressoa nela, como ressoa no grupo, o escutar o outro, de proporcionar uma espécie de leitura coletiva, uma espécie de interpretação coletiva do livro, um espaço de inserção do livro a partir de outros prismas.
né? Ele já pode acontecer na casa da pessoa, nos ambientes de cultura que ela provavelmente frequenta. Provavelmente ela não frequenta esses espaços, mas ela possui outras relações com outros tipos de materiais, com a poética, ela possui relações explícitas com o assunto, e que o livro acaba trazendo outro patamar de discussão, acaba complementando, acaba convergindo, divergindo. É um espaço ali de debate, é um espaço de tirar um pouco do eixo. Então, o professor, o livro, ele consegue fazer esse tipo de movimentação. A ideia da leitura é que você consiga, usando uma metáfora, como se fosse uma cebola, e que você consegue ler a casca, mas para você ler uma cebola, você tem que ir descascando. Então, são distintas camadas, e cada camada você tem a noção do todo. Então, quanto mais informações, mais agregações, mais debates, mais discussões, mais compartilhares, não só da leitura, não só a leitura de um livro, mas leitura de mundo, você consegue ter a noção desse todo do que seria essa cebola. Eu acho que pensar essa relação está intrínseco à ideia de pensar a infância, né? Então, as infâncias, né? Que tipo de criança é essa que chega, como ela chega no espaço de leitura, como é que ela conversa com as pessoas sobre livros, quais são os livros que ela já tem, se ela necessita que alguém lê o título para ela, se ela necessita que não faça nada, que o livro tem que ficar lá, ela já tem uma relação individual com o livro, e de proporcionar espaços que de repente não precisa da minha mediação, mas é minha mediação, porque afinal de contas eu deixei propositalmente naquele espaço. O que parece isso daqui, ó? O cabelo parece o cachorro da amiga da minha. Parece uma coisa de cabelo. Nossa! Olha! Cada vez muda mais. Olha quem apareceu, João. Tem uma mão de um monstro na almofada. Olha! Então é uma... Olha! Meu Deus, quanta coisa! Ai, eu acho que é um zoológico casa! Nossa, quanta coisa diferente! Zoológico casa! Zoológico casa! Olha, o João Pedro observou isso aqui. O que é isso aqui, gente? Mão de monstro. Parece uma mão de monstro. O que mais que tem de diferente aqui nessa casa? Olha o sofá da jacaré! O sofá da jacaré é um jacaré! Um jacaré! João, onde que tá esse jacaré, João? Tá aqui! E o rabo do gato! E o rabo do gato? Vocês viram o rabo do gato? Uma cobra, uma cabeça de cobra. Tem uma cabeça de cobra no rabo do gato? E na TV tem uma águia. E na TV tem uma águia. Cadê a águia? Olha que legal! O livro se chama Jacaré? Não! O João já conhece essa história, né, João? Ah, quem escreveu essa história foi o Antônio Prata. Quem quer envergonhar? Do peixe? Do peixe? E ele foge. Ele não gosta de jacaré. E não deu tempo então do jacaré chegar perto dele, né? Alguém já leu a historinha? Eu vou ler agora, vou ler essa história agora do jacaré. Tem sempre muitas questões com relação à mediação de leitura para os bebês. Começa um pouco com a questão da escolha dos livros, né? As pessoas sempre ficam muito preocupadas com o que ler para as crianças pequenas. Acho que é muito legal a gente pensar que existe um acervo bastante variado para essa faixa etária também. Livros sem textos, onde as crianças podem olhar para as imagens e criar suas histórias, acompanhando as narrativas, histórias de repetição, de acumulação, os contos tradicionais e mesmo os contos mais contemporâneos de autores, né, novos, conhecidos, que as crianças curtem. E acho que uma dica para escolher é observar a criança, porque tem uma questão que a criança maior, ela fala para você, gostei, não gostei, eu adoro esse herói, adoro essa princesa, mas o bebê não fala, né, muitas vezes. Então, observar é uma chave importante para o mediador de leitura, o que ele te aponta, um gesto que ele repete, às vezes uma música que ele lembra, porque tem um personagem na história e ele faz uma conexão com uma música. Essas são boas dicas, né, para o mediador de leitura levar em consideração e não só ficar preocupado em contar aquela história seguindo ali, né, a linha da narrativa, mas olhar para essas crianças, para esses bebês, sentindo suas reações, a sua participação,
Acho que isso é bem importante para a mediação de leitura. Não, é menino. É um menino? Sim, essa que parece. Ou será que é uma menina? É uma menina. Não, é um menino. Acho que tanto pode ser um menino quanto uma menina, hein? Vou colocar aqui, ó, como um tapete, pra gente colocar o livro. Olha só que lindo. Jacaré não. Tem um recado aqui, ó, pra todos os leitores que diz assim: nota aos pais, ou avós, ou tios, ou babás, ou quem quer que esteja lendo o livro. Esta é a história da Luísa e do jacaré. Mas pode ser também a história do Joaquim e do jacaré, da Lia e do jacaré, do Valentim e do jacaré, da Glória e do jacaré, da Helena e do jacaré, do Otto e do jacaré, do João e do jacaré, da Clara e do jacaré. Basta trocar Luísa pelo nome da criança a quem se lê, adaptar um ou outro detalhe e a história será inteirinha dela e do jacaré. Então vamos lá. Nas histórias, sou sempre mal. Ó, quem é que é sempre mal nas histórias? Meu uivo pode assustar, mas sou apenas um animal. Eu sou o lobo. Como ele faz? Isso mesmo, tá escrito aqui, ó. Estudei bastante o Bruno Munari, então eu conheço os pré-livros que ele fez para crianças muito pequenas. E aí, de repente, eu vi essa criancinha muito pequena pegando o livro e batendo no livro e jogando o livro, né? Então, eu fiquei pensando, na hora me veio o Munari, né? Realmente, quando você é muito pequeno, assim, a tendência é pegar o livro, você não tem um sentido certo, você não conhece ainda o sentido da leitura, então você pega o livro de qualquer jeito, né? Você pode começar pelo fim, de cabeça para baixo. E o barulho do livro é muito interessante, o cheiro do livro pode ser interessante, né? Então, aí eu falei até pro pessoal aqui, eu conversando assim, eu falei, nossa, nunca entendi tão bem um pré-livro, né? Então, acho que são os dois momentos que me chamaram mais atenção aqui da tarde. Eu fiquei um pouquinho amado. Eu acho importante a roda de leitura porque hoje em dia as pessoas não estão lendo muito. Então as pessoas compartilharem os livros que gostam para as outras pessoas e as outras pessoas, se quiserem, falarem para as outras.